Bom, então nosso objetivo nesse treinamento é criar então o que seria um arcabouço de uma blockchain com a linguagem Golang. Então para isso, digitamos Golang aqui no Google, vamos entrar em Downloads, nós estamos utilizando o sistema operacional Windows, nós vamos aqui em Microsoft Windows, clicamos aqui para baixar aqui o instalador do Go, então você vai aqui, clica em salvar, eu já tenho aqui minha versão baixada hoje, então vamos aqui no Explore, você vai em Downloads, você clica aqui em Go, e você faz aqui todo o processo de instalação, tá certo? Depois do processo de instalação aqui, você vai reiniciar a sua máquina, tá certo? E depois então, de reiniciar a sua máquina, você vai digitar aqui para entrar no prompt comando. Uma vez então no prompt comando, a gente pode entrar em Documents, e que a gente pode criar um diretório. Então make dir blockchain go. Feito isso, vamos entrar então em blockchain go. E aqui você pode digitar então o seguinte comando: go mod init github.com/tensor -programming /golang -blockchain. Então agora você pode dar um Enter. Ele criou para você então aqui. E que a gente tem acesso agora aqui ao VS Code, que vai ser a nossa ideia, com o nosso arquivo GoMod. Se você não tem acesso, se você ainda não fez o download da ideia VS Code, você pode vir aqui no Google, digitar VS Code em Download e baixar aqui, no caso, na minha máquina, a versão aqui, Windows 10. E assim você vai conseguir já chamar aqui no prompt de comando esse atalho aqui para abrir o projeto dentro aqui do nosso diretório Blockchain Go. Então aqui no nosso arquivo a gente tem uma declaração aqui, Então aqui nós temos o nosso módulo em particular, tá certo? Então para isso aqui é a sintaxe módulo. Nós vamos criar um novo arquivo aqui nesse diretório, que nós vamos chamar de main.go. Para isso então aqui a gente utiliza package main. VS Code que já falou para a gente instalar as extensões recomendadas para Go. Então, vamos instalar. Vamos aqui. Então está instalando. Ok. E com isso aqui a gente faz nosso func main. Bom, feito isso, agora a gente pode fazer alguns imports de algumas bibliotecas para a gente ter uma boa ideia de como funciona o sistema de importação de bibliotecas em Go. Então, por exemplo, depois que desse package main, eu posso fazer um import. Colocar aqui então a biblioteca format. E que resource.io quote. E com essas duas importações, eu posso aqui criar um programa simples. Através aqui desse format, eu consigo aplicar o método println. E através do quote. E essa biblioteca permite a gente pegar várias strings e imprimi-las. Então, por exemplo, aqui eu quero hello de quote. Isso permite que a gente imprima aqui, a mensagem aqui
hello world. E a gente está botando então essa string hello world na função println da FMT, né? Vamos dar um Ctrl aspas para acessar o terminal. Aqui então, eu instalei aqui a extensão do Golang, tá certo? Então aqui ó, Golang. Então Rich Golang Support, tá certo? Instalei aqui essa extensão, o que está me permitindo aqui veja alguns warnings e erros aqui dentro da nossa window aqui do VS Code. Bom, então o que ele está falando, né, que esse package, né, resource.io quote, a gente precisa adicionar ele através de um go-get, tá certo? Então vamos aqui no terminal, aqui já vou dar um copy aqui no package, e vou digitar aqui então go-get, dar um paste aqui, dar um enter, e aqui ele falou que adicionou, dá clear, go run, main.go, e aparece agora aqui, olá mundo, então nossa string hello world aqui, que tinha aqui no método hello, tá certo? Do package quote, conseguiu acessar e a gente conseguiu fazer o print line através também do package fmt. Bom, a gente pode perceber agora, se a gente for aqui de volta para o go.mod, a gente tem aqui no require, nós temos aqui, né, as bibliotecas instaladas e os versionamentos, tá certo? E se já existia algum versionamento do package, né, da biblioteca, atualmente no seu computador, né, o compile então do Go já vai utilizar essa versão que existe atualmente. Mas se for necessário então baixar uma nova versão, o compilador vai em frente, né, e irá baixar essa nova versão, né, no momento que você utilizar o comando run. Então aqui nós temos a versão utilizada da Golang 1.19, a versão aqui utilizada do nosso resource.io quote, tá certo? E aqui alguns imports que ele fez indiretamente, que é o golang.org/xtext e o resource.io sampler. Uma outra coisa que ele fez também foi criar esse arquivo aqui, go.sum, muito parecido com o arquivo yarn.lock. Então é um arquivo que possui todas as dependências para todas as bibliotecas que nós acabamos importando. Bom, dado esse pequeno exemplo, a gente vai agora então mencionar o foco do nosso treinamento, né, que é então criar uma blockchain. Bom, então em sentido bem geral, né, a blockchain então, é uma cadeia de blocos que funciona basicamente então como database, né, como uma base de dados pública, que é distribuída então por diversos pares, né, diferentes. E o que torna tão revolucionário, né, essa tecnologia é que ela não depende da confiança de um ser centralizado. Até então, antes da blockchain, existiam muitas soluções distribuídas, tá certo? Que eram decentes, que serviam o seu papel como solução de certa aplicação, né, que era necessária. Entretanto, né, elas dependiam do fato que cada nó teria que ser confiável. Ou seja, isso significa que cada dado proveniente de um desses nós tem que ter, né, tem que garantir um dado correto. Entretanto, né, com a tecnologia blockchain, um dos nós ele pode estar produzindo dados incorretos, chegando, por exemplo, a 49% dos nodes, né, dos nós, estarem produzindo dados incorretos, e a base de dados poderia, então, se corrigir, né? E por causa que o banco de dados ele não precisa confiar nos nós, é a partir disso, então, que abre um leque de tecnologias, né, muito interessantes que podem ser produzidas. Como, por exemplo, você criar, né, uma criptomoeda, criar contratos inteligentes, e assim por diante, NFTs e
demais tecnologias, né, e necessidades que irão surgir pela frente. Então, como eu falei anteriormente, a blockchain ela é composta por diversos blocos. E cada bloco, então, vai possuir, né, dados, né, que nós queremos, então, transmitir para o nosso banco de dados. Além também, né, que cada bloco possui um hash, né, e esse hash, então, está associado com o bloco, né, então é um hash que é inerente do bloco. E a partir dessas informações, nós podemos já iniciar a construção, então, de um bloco aqui em Golang. Então, primeiramente, nós temos o interesse de construir um struct block. Então, para isso, type block, struct. Lembrando então que o struct ele é um tipo de dado que nós estamos customizando. E esse tipo de dado block ele vai ter três fields, três características. A primeira então sendo hash, a segunda sendo o data e a terceira sendo o prev hash. Então, o field, né, o campo hash, ele representa então o hash do bloco. Data é o field, a característica que representa os dados que estarão dentro desse bloco. Isso pode ser qualquer coisa de interesse, desde um documento, desde uma transação, desde imagens. E o prev hash, né, que é previous hash, representa então o hash do último bloco. Né? E é esse previous hash que permite que a gente então faça essa linkagem dos blocos. Né? Muito parecido com uma backlinked list. Ou seja, cada bloco dentro da nossa blockchain faz uma referência ao último bloco que foi criado dentro então da blockchain. E nós fazemos uma derivação do hash em relação ao data e do previous hash. Ou seja, né, são essas duas características, né, o data e o previous hash, que geram o hash do bloco. E quando a nossa blockchain começa a ficar um pouquinho mais complicada em relação à criptografia, em relação aos fields, as características que ela precisa possuir, como por exemplo um timestamp, um bloco height e outros campos, né, outros fields, esses fields, essas características também entram para o cálculo do hash. Bom pessoal, lembrando então que esse treinamento ele é um treinamento bastante especializado, né? Então a gente vai entrar bastante aí dentro da construção de uma blockchain e por isso eu não vou falar cada detalhe aqui do que eu estou falando, do que eu estou codando, né, em relação ao Golang. Eu espero que vocês tenham já uma certa experiência na linguagem e portanto aqui eu vou focar no que eu acredito ser a parte mais lógica em relação à blockchain e não irei tratar tanto em relação aos detalhes da sintaxe da linguagem. Espero que isso esteja bem claro, né? Para que a gente não entre em divergência em relação aqui à função desse treinamento, que é a construção dessa blockchain. Bom, então uma vez criada, né, o block struct, a gente vai criar agora então um método que vai nos permitir criar o hash, baseado então no previous hash, né, e no data. Tá certo? Certo? Então aqui a função, b tipo bloco, nome da função derive hash. Nós iremos precisar da bytes library, tá certo? Então da biblioteca bytes. Então para isso aqui vamos fazer um import. Aqui da biblioteca bytes. Bom, então dentro aqui do método
Nós vamos criar uma variável chamada info. E agora aqui nós vamos utilizar bytes e o método join. Porque nós queremos então juntar, né, as fatias de bytes, né, slice of bytes. Então por isso agora a gente precisa de um array bidimensional de slices, né, de pedaços de bytes. E agora aqui nós temos que passar o data e o previous hash. Então para isso aqui nós vamos no bloco, passamos o data e passamos o previous hash, né, o hash anterior. E agora nós combinamos com um pedaço de byte vazio. E agora a gente pode criar o hash. Bom, então nós vamos criar o hash agora, tá certo? Utilizando o método sum256 da biblioteca SHA-256. Aqui, SHA-256. Então, o método da função vai ser sum256 e eu vou passar o info como parâmetro desse método. Bom, então a extensão aqui já fez o import automático para mim, tá certo? Então aqui do package SH256, que é o método de criptografia para gerar então o nosso hash. E agora então a gente pode pegar o campo, né, a propriedade hash, e armazenar o hash que nós calculamos aqui, né, e nós armazenamos na variável hash. Algo que a gente tem que observar em relação à implementação do nosso hash é que esse algoritmo, né, o SH256, ele é relativamente simples em comparação com a maneira real que nós calculamos o hash de um bloco. Então a gente está utilizando mais como uma maneira figurativa, né, uma maneira de didática de aprendizado aqui no nosso treinamento, para a gente demonstrar o comportamento do hash e como ele muda à medida que os dados eles vão sendo mudados, conforme a gente vai avançando aqui no nosso treinamento. E ao longo desse treinamento a gente vai implementar uma função de hash, né, mais segura em relação à criptografia. Bom, então agora que a gente pode derivar o hash, a gente vai criar uma função que vai nos permitir criar o bloco. Então vamos aqui, func, né, function, create block. Então essa função ela vai receber uma string, tá certo? Então, data string, né, uma string de dados. E em seguida então ela também recebe o previous hash, que ela vai receber então do último bloco. E ela vai retornar então um ponteiro para um bloco. Então seja aqui o previous hash. Aqui o nosso ponteiro para o bloco. Essa função, né, que vai gerar um bloco, ela é realmente bem simples. A gente precisa, primeiramente, criar um novo bloco, tá certo? Através do bloco constructor. Então aqui, block. Agora aqui, referência, nosso struct block. Em relação aqui ao field, a característica hash, a gente vai colocar um empty, né, um vazio slice de bytes, né? Então, que seria uma fatia vazia de bytes. Então, byte aqui e colchetes. Então, para a propriedade, né, o field do data, a gente vai pegar o data string, né, que é o nosso parâmetro, e fazer uma conversão
uma fatia, né, para um slice de bytes. Então, para isso, byte, nós passamos aqui o data. Em seguida, a gente vai pegar, então, o previous hash, que nós estamos passando para a função, passar ele, então, para o previous hash field. Feito isso, agora a gente pode chamar a função derive hash no nosso bloco e retornar o bloco, né, dentro aqui da função createBlock. Aqui. Return block. Bom, feito isso, agora que nós temos então a maioria das funcionalidades para o nosso block type, né, para o nosso tipo de dado bloco, agora a gente precisa então de um tipo de dado para representar então a blockchain. Então para isso a gente vai implementar então um struct. Então vamos aqui, type blockchain, struct. A nossa blockchain então vai possuir apenas uma característica, apenas um field, que vai ser então um array de pointers para os blocos, né? Ou seja, um array de ponteiros, né? E esses ponteiros então estão apontando para blocos, né? Então para isso, blocks então esse array ele vai funcionar de maneira bastante eficiente por enquanto, mas à medida que a gente vai avançando na construção da blockchain, a gente vai acabar utilizando algumas estruturas um pouquinho mais avançadas, mais complicadas, para que a gente possa então referenciar cada bloco, né, pelo seu hash, assim também como para os seus outros valores. Bom, criado então o type blockchain, agora a gente vai criar então um método que vai nos permitir adicionar um bloco para chain, né, para chain de blocos. Então, podemos vir aqui, depois da função create block. Bom, então, agora com o tipo de dado blockchain criado, a gente pode criar uma função que vai adicionar blocos na blockchain. Func. Então, nós vamos pegar um ponteiro que aponta para a blockchain. Vou chamar de chain. E leva a um tipo de dado string. Primeiramente, nós queremos pegar então o previous block. Ou seja, o bloco anterior na blockchain. E para isso a gente vai chamar chain, vai acessar então o field blocks. E agora aqui nós vamos passar a length. Dos nossos blocos, né, da blockchain, -1. Feito isso, a gente pode criar o bloco atual. Então, para isso, a gente utiliza o método createBlock. Então, como parâmetro aqui, a gente vai passar o data string. E também pegando o previous block hash. Ou seja, a gente está passando o hash anterior. Agora a gente pode fazer um append, né, ou seja, adicionar esse novo bloco para nossa blockchain. Então, para isso, a gente vem aqui, chain blocks. Append. Então a gente está utilizando a função append, passando como parâmetro então os nossos blocos, né, da blockchain, colocando aqui o novo bloco, new, né, e armazenando aqui nos blocos da blockchain, tá certo?
Bom, existe uma pequena falha na maneira como a gente implementou essa blockchain. A gente pode perceber que cada bloco faz uma referência ao bloco anterior. Mas o que acontece então com o primeiro bloco da blockchain? A gente precisa criar uma função, né, que vai nos permitir gerar esse primeiro bloco. E a gente chama esse primeiro bloco, né, de bloco Genesis. Então, vamos criar essa função. Então aqui func, né, de function Genesis. E a gente vai então ter ponteiro de um bloco. E a única coisa que nós precisamos passar então para essa função, na verdade, para implementar essa função, né, que a gente precisa retornar então um bloco. Então a gente vai utilizar a função createBlock. Então, dado que nós queremos para o primeiro bloco vai ser Genesis, né, que é um array vazio de slices, né, de fatias de bytes. Então agora com essa função, né, Genesis, a gente pode criar então uma função para a blockchain que vai construir, né, a cadeia inicial de blocos utilizando o bloco Genesis. Então a gente vai chamar esse método, essa função de init blockchain. Então function init blockchain. Nós vamos ter então ponteiro na blockchain. E dentro então dessa função init blockchain, a gente vai fazer um retorno a uma referência a uma blockchain. Bom, então aqui nós vamos retornar, né, uma referência à nossa blockchain. E dentro dela então a gente pode criar então um array de blocos. Então para isso e chamar aqui a nossa função Genesis. Bom, feito isso, agora a gente pode ir para a nossa função main e inicializar então a blockchain. Então para isso aqui eu vou criar a variável chain, vou chamar a função init blockchain. Então aqui estou armazenando o resultado aqui na nossa variável chain, né? E agora então a gente pode adicionar alguns blocos na chain. Então posso vir aqui chain, chamar a função addBlock. E agora nós vamos passar aqui o dado que nós temos interesse. E esse dado então ele vai ser inserido nos blocos. Então aqui eu posso colocar como data first block. After Genesis, então primeiro bloco, depois do bloco Genesis. Temos que dar um copy dessa sentença e adicionar mais um bloco. Então, nosso primeiro bloco, o dado que nós inserimos é o Genesis, né? Daí o segundo bloco vai ser esse aqui, first block after Genesis. E agora aqui temos o segundo, terceiro bloco, né? O segundo bloco depois do bloco Genesis. E aqui o terceiro bloco após o Genesis. Sendo assim, também, né, os hashes de cada bloco então, vão ser derivados pelas informações que estão inseridas dentro do bloco, né, além do hash anterior. Para a gente conseguir então visualizar a blockchain, vamos fazer um for loop. Então, para cada bloco, uma range dos blocos, né? Então chain blocks.
Então a gente quer visualizar cada bloco, né, um de cada vez, e fazer o print, né, de cada propriedade de cada informação dentro do nosso bloco. Para isso, então, a gente vai ter que fazer um call para o FMT e fazer aqui agora um printf em cada field. Então, printf, então aqui hash anterior, né? Então previous hash. E aqui em block e pegar o field, né, a propriedade prev hash. Depois o data, então fmt ponto printf data em block. O data é uma string, né? Então aqui coloco s. Eu passo block data. Por fim aqui, printf. A gente passa o hash. E aqui eu passo a propriedade de hash do bloco. Bom, então revisando, né? Primeiramente a gente viu então o previous hash, né, o hash anterior. E a gente utilizou então uma interpolação de string para conseguir examinar. Depois então a gente examinou os dados dentro do bloco. E nós queremos então examinar, né, ver como se fosse uma string. Então por isso a gente utilizou o porcentagem %s. E finalmente aí a gente quer examinar o hash do bloco. E com isso feito a gente já pode dar um go run para ver o resultado no nosso terminal. Então aqui vamos chamar o terminal através de um Ctrl aspas aqui dentro do VS Code. E que a gente faz então go run main.go. E aparece aqui pra gente então. A gente rodando aqui a nossa primeira aplicação na blockchain. Então aqui lembrando, né, o previous hash do bloco Genesis é vazio, né, porque não existe um bloco anterior ao Genesis. Ele é o primeiro bloco. Daqui nós temos o dado que nós inserimos no bloco Genesis, né, que é apenas string Genesis. E que nós temos o hash do bloco, tá certo? Que aqui é esse grande conglomerado aqui de caracteres, né? Que seria então mais ou menos a impressão digital do bloco. E a gente consegue ver então que depois do bloco Genesis, né? O segundo bloco ele faz uma referência através do previous hash aqui ao hash do bloco Genesis, né? A gente consegue ver que aqui é a mesma informação. E logicamente esse segundo bloco possui o seu próprio data, né? Seu próprio dado, que é first bloco after Genesis, né? Primeiro bloco depois do Genesis. E daí nós temos o próprio hash, né? Do segundo bloco. Esse hash então é derivado do data desse bloco, né? Que é esse aqui, first bloco after Genesis, e também do previous hash, né? Então esse dado aqui ele deriva dessas duas propriedades aqui. E a mesma lógica é implementada para os demais blocos. Bom, então na aula de hoje, né, a gente vai ver um pouquinho sobre o Proof of Work, né, o prova de trabalho, e nós vamos falar como é que nós podemos implementar a prova de trabalho, né, o Proof of Work, a implementação desse tipo de algoritmo na blockchain, como ele funciona, e os conceitos mais importantes, né, que compõem esta prova de algoritmo. Entretanto, antes de a gente começar, eu quero refatorar esse código, para que a gente consiga então modular, né, e não fique tudo dentro aqui da nossa função main, né, dentro do nosso arquivo main.
Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é pegar tudo que está aqui fora da nossa função main, aqui, tirando esse import, vou dar um Ctrl X, vou vir aqui, vou criar um novo diretório, um novo folder, que eu vou chamar de blockchain. Feito isso aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado block.go. Vou dar um Ctrl V aqui. E agora eu vou definir isso aqui como package blockchain, né, que é o nome do folder que nós criamos. Então, package blockchain. Vou dar um Ctrl S aqui. Pode ver que a nossa extensão da Golang já faz os imports necessários. Mais uma alteração pequena que a gente vai fazer é fazer com que o campo blocks, né, da blockchain seja público. E para isso então aqui a gente vai mudar a sintaxe do B de blocks. Então a gente vem aqui e coloca ele em maiúsculo. Com isso feito aqui a gente também vai ter que alterar aqui a sintaxe que a gente utilizou para referenciar essa propriedade, esse field. Bom, agora a gente tem que fazer o import aqui no arquivo main. Vou dar até um Ctrl S aqui para ele tirar algumas bibliotecas que ele estava importando. Esse init blockchain agora então está vindo da importação que a gente precisa fazer do blockchain. E que ele já fez também o import pra gente. Ele só puxou aqui a sintaxe. Aqui nós temos blocks, né, que é com B maiúsculo. Com isso a gente tirou todos os erros aqui que o compilador estava indicando pra gente, né, que a extensão estava indicando pra gente. E feito essa refatoração, a gente já pode ir pro Proof of Work algoritmo, né, algoritmo da prova de trabalho. Vamos desenvolver dentro aqui do folder da blockchain. Então, new file proof.go. Então, nós temos dentro do folder blockchain, né? Então, package blockchain. Isso faz com que a gente tenha acesso, né, a qualquer função e também structs que estão aí dentro do nosso block.go file, né, arquivo. Então, algoritmos de consenso, né, ou prova de algoritmos, eles são um pouquinho abstrato, né, são conceitos abstratos para pessoas que são novas em relação à tecnologia blockchain. Mas uma vez que você entende, né, por que a existência deles, eles são realmente muito simples. O tipo de algoritmo que nós iremos implementar na blockchain é o tipo de algoritmo Proof of Work, né, prova de trabalho. Mas existem outros tipos de prova de algoritmos, como por exemplo o Proof of Stake. E provavelmente em algum treinamento futuro eu irei mencionar o que é o Proof of Stake e como ele funciona. Mas por enquanto vamos nos concentrar no Proof of Work, né, na prova de trabalho. E a ideia então é que nós queremos proteger a nossa blockchain, forçando a rede de nodes, né, forçando a network para fazer um trabalho de adicionar um bloco na blockchain, né, na chain de blocos. E essa ideia de trabalho então é uma ideia principalmente relacionada ao poder computacional. Então, por exemplo, quando a gente escuta que existem mineradores que estão minerando o Bitcoin, eles estão praticamente aí trabalhando em cima do Proof of Work, né, da prova de trabalho desse algoritmo, para que eles consigam então assinar os blocos que vão ser inseridos na blockchain. E a razão pela qual eles recebem por isso, né, recebem uma taxa por isso, é porque eles estão essencialmente alimentando a network.
executando então o que seria o algoritmo da prova de trabalho. Quando eles fazem isso, né, eles fazem com que os blocos e os dados que estão inseridos nos blocos, né, muito mais seguros. Então, o Proof of Work, né, ele anda de mão dada com a validação da prova de trabalho. Ou seja, quando um usuário, então, quanto minerador, ele faz o trabalho para assinar um bloco, eles também precisam fornecer a prova, né, que foi realizada a prova de trabalho. Então, um conceito que anda de hand in hand, né, que anda atrelado à prova de trabalho, é que a prova de trabalho deve ser computacionalmente difícil, mas provar, né, que foi feito o trabalho deve ser relativamente fácil. Dito isso, né, vamos escrever então o que seriam os diferentes passos para a gente conseguir executar o Proof of Work, né, que a gente vai implementar aqui na nossa blockchain local. Então, a primeira coisa que o algoritmo precisa fazer é pegar os dados que estão no bloco. Então, take the data from the block. Feito isso, agora a gente precisa criar um contador, tá, que a gente chama de nonce, que vai então iniciar zero e vai ser incrementado. Então aqui, create a counter, a gente vai chamar de nonce, que começa em 0. Ele vai sendo incrementado, teoricamente, aí, sem ter um limite superior. Posteriormente, então, a gente vai criar um hash que vai ser extraído, né, vai ser derivado dos dados e também do contador. Então, vou colocar aqui create a hash of the data e plus the counter. Feito isso, então, nós iremos verificar se o hash resultante, né, ele atende um conjunto de requisitos. Então, check the hash to see if it meets a set of requirements. E aqui que entra o conceito da dificuldade, né? Então, se o hash ele atender, né, o conjunto de requisitos, então a gente vai utilizar esse hash, né, e nós vamos dizer que ele então assina o bloco. Caso contrário, a gente então vai criar um outro hash que cumpra esse requisito. E a gente vai então repetindo esse processo até conseguir um hash que passe no teste. Bom, agora a gente tem que especificar quais são os requisitos. Então, requirements. O primeiro dele, então, é que os primeiros bytes do hash devem conter zeros. Então, the first few bytes must contain zeros. Se a gente pensar, então, no primeiro Proof of Work da Bitcoin, que a gente chama, então, de Hashcash, o primeiro nível de dificuldade estabelecido, né, foi obter 20 bits consecutivos de hash sendo zeros, né? Então, 20 bits consecutivos de zeros inicialmente no hash. E esse requisito, né, ele vai sendo ajustado ao longo do tempo. E a gente chama isso, né, essencialmente de dificuldade. Então, por exemplo, conforme mais mineradores conseguem, através, sei lá, de um poder computacional maior das suas máquinas, atingir esse objetivo, de conseguir esses 20 zeros, então o próprio sistema reconhece isso e vai aumentando a dificuldade de se obter mais zeros. Ou seja, a dificuldade vai aumentando, né? Isso significa, então, a gente deve ter mais zeros anteriores na frente, né? Os primeiros zeros, para que esse hash seja validado e a gente consiga assinar o bloco. Ou seja, mais poder computacional. Então, explicitado, né? O que seria um pouco da teoria. Agora vamos entrar no código aqui e implementar
no Proof of Work. Então a primeira coisa é setar a dificuldade e atribuir um valor que seria agora no primeiro momento aleatório. Então, const difficulty 12. Bom, então na implementação desse algoritmo, nossa dificuldade ela vai ficar estática. Se você estiver criando uma blockchain então que vai realmente ser inserida no mercado, né, que vai estar em estado de produção, você teria que ter um algoritmo que vai incrementando lentamente essa dificuldade durante então um certo intervalo de tempo. E o principal motivo por que você precisa implementar essa feature é porque a gente precisa se ter ao fato que conforme há um aumento de mineradores nessa blockchain, nessa network, e com o aumento do poder computacional, tá certo, das máquinas, conforme as gerações vão se passando, se a sua dificuldade for estática, então cada vez mais essa prova de trabalho vai corroer ao longo do tempo, pois será mais fácil você assinar os blocos ao longo do tempo. Nós queremos que o tempo de mineração de um bloco permaneça o mesmo, né? E conforme essas duas variáveis que eu informei vão aumentando, né, o poder computacional e o número de mineradores, cada vez fica mais fácil minerar um bloco e o tempo de mineração diminui. E também a gente quer que a taxa de criação de bloco permaneça, né, o mesmo, conforme o passar do tempo, né, e não que diminua. Bom, dito isso, vamos criar agora então o Proof of Work Struct. Então, para isso, type. E agora aqui, Proof of Work. Então, nós temos um struct. Bom, nós teremos uma propriedade chamada block, que vai ser um pointer, né, um ponteiro a um bloco. E também nós teremos um target, que vai ser um pointer para um big int. Ou seja, um ponteiro para um inteiro grande. Bom, então, revisando, né, o bloco aqui, ele faz uma referência então ao bloco da blockchain. E o target, né, ele representa então o alvo, né, ou seja, o número que a gente descreveu ali no requirements. E ele é derivado da dificuldade. Bom, feito isso, vamos criar uma função chamada então de newProof. Que nos permite então pegar um ponteiro para um bloco. Vamos chamar esse parâmetro de b, então ele é o ponteiro a um bloco. Produzir então o que seria um ponteiro para uma Proof of Work. Então, a primeira coisa, nós iremos criar o target. Então, para isso que a gente vai em big, vai aqui no new int, faz o cast do 1. Então, 1 agora aqui vai ser um novo inteiro grande. Feito isso, então a gente vai pegar agora 256, né, que é o número de bytes dentro de um dos nossos hashes, e vai subtrair a dificuldade disso. E então a gente vai usar o alvo para mudar o número de bytes por esse número. Então nós vamos utilizar target, nós vamos utilizar aqui o LSH, né, que é uma função que é essencialmente uma abreviação, né, para um deslocamento à esquerda, left shift. E agora nós passamos o target e passamos aqueles 256 bytes menos a dificuldade. Bom, agora nós queremos uma instância do Proof of Work. Então, para isso, eu chamo aqui o nosso struct Proof of Work.
Então, lembrando que o Proof of Work tem um bloco e o target. Então, para o bloco, eu passo aqui nosso parâmetro B. E para o target, eu passo aqui a nossa variável target. E com essa instância de Proof of Work, eu posso retornar ela, já que a nossa função quer, né, um ponteiro para Proof of Work. Então essa seria a primeira parte do algoritmo, né? Então nós estamos pegando o bloco, nós estamos emparelhando com o target, né, com este alvo. Então nós vamos pegar o próprio bloco e criar um novo hash. E a gente utiliza essa ideia, né, no próprio derive hash. Então aqui, essa função que nós criamos aqui dentro do arquivo bloco. E a ideia então é substituir essa função, né, com uma função que nós vamos criar dentro do nosso arquivo proof.go. Bom, então voltando aqui para o proof of go, a gente vai chamar esse método de initData. Então essa função ela estará na estrutura de prova de trabalho. Então aqui proof of work. Nós vamos chamar então de initData. Ela vai então receber, vai pegar um nonce, que é um tipo de dado int, e ela vai produzir, né, uma fatia de bytes. Então aqui nós teremos uma variável data, e assim aqui também como a nossa função derive hash, nós vamos utilizar a função join de bytes. Então aqui nós teremos esse slice bidimensional de byte. E aqui nós vamos pegar. Então aqui nós vamos pegar o hash anterior do bloco. Então para isso aqui nós vamos na instância aqui do proof of work, né? Nós vamos em block e nós vamos aqui em previous hash. E também o dado dos blocos. Block e data. Então nós vamos combinar com outro byte struct. Então aqui byte. Já que nós estamos utilizando a função join, né, de bytes, para criar então um conjunto coeso de bytes, que nós podemos retornar então dessa função. Aqui eu faço esse return data. Nós também queremos adicionar no próprio nonce, porque a gente quer então combinar os dados do bloco com o contador, né, que é o nosso nonce. A gente também quer empurrar a dificuldade para essa fatia de bytes. E para conseguir então fazer isso, a gente vai ter que criar uma função para utilidades. Bom, então essa função vai se chamar toHex, né? Então para hexadecimal, nós teremos um inteiro de 64 bytes. Como output, né, nós teremos um slice of bytes. Então, primeiramente, nós teremos que ter um new bytes buffer. Para isso, criar a variável buff. E irei utilizar o método new. Então, para isso, eu vou aqui no package bytes. E vou no field, na propriedade buffer, para produzir esse novo buffer de bytes e armazenar nossa variável buff.
E aí, então nós usaremos o método write. Então para isso aqui eu vou criar uma variável erro. E daí para isso eu iria precisar de binary. Tá certo? Então aqui já fez algumas importações de bytes de mathpig, né? Irei precisar de binary porque irei utilizar aqui o método write. Opa. Esse agora foi. Aqui ó, foi. Agora sim, encode binary. Então irei precisar de binary para aplicar a função write. E agora aqui eu vou passar buff, nossa variável. Então o nosso objetivo é criar, né, escrever um novo binário. Para isso a gente vai pegar o nosso número e decodificar em bytes. A gente vai precisar também de dentro aqui do binary, um big endian. Isso significa como a gente quer que nossos bytes sejam organizados. E a gente também necessita do nosso num, certo? Do parâmetro que nós passamos. Bom, se acontecer algum tipo de erro, ou seja, se aqui for diferente de new, então a gente vai fazer um panic aqui. Opa, não coloquei o if. Aqui se... Agora sim. Então log.panic. E aí nós passamos o erro. Caso não, a gente pode retornar então a porção de bytes do nosso buffer. Então, por isso, return buff bytes. Feita essa função aqui de utilidade, né, nós vamos utilizar ela aqui dentro do initData. Então a ideia aqui é chamar o toHex, né, para hexadecimal, e primeiramente fazer um cast do nonce, it 64, nonce, e agora sim. E a mesma coisa a gente pode fazer para a dificuldade. Então, até agora nós pegamos os dados do bloco. A gente conseguiu criar então o counter, né, o nonce, que é o contador, né, aqui, que a gente especificou aqui que nós teríamos que fazer na linha 11. E agora a gente precisa então realmente criar a parte que vai criar então o hash, né, a partir do counter e também dos dados. E daí verificar se esse hash atende com esse conjunto de requisitos. Bom, então vamos criar essa função, né, a função principal em relação ao poder computacional. Vamos chamar ela então de run. Vamos criar ela aqui, pode ser antes dessa função toHex. Então function. Nós vamos rodar ela então em cima do proof of work. Então para isso aqui, proof of work, run. A função em si ela vai dar como output um integer e uma fatia de bytes. Isso dentro de uma tupla. E ela não vai tomar nenhum parâmetro de entrada, né? Por isso aqui esse parênteses vazio aqui dentro do run. Bom, para isso então nós precisamos definir aqui um int hash, big int, e também um hash de uma fatia de bytes, né, de 32 bytes. Bom, dentro dessa função, né, a principal característica então, a gente quer o que seria virtualmente um loop infinito. Então o que a gente pode fazer é definir o nosso nonce como 0, né, nosso contador. E
então for, onde nelse tem que ser menor que dentro aqui do nosso package math para max int 64, a gente pode ver que esse é um número bem grande. Bom, então dentro desse loop, a gente vai querer então preparar os nossos dados e em seguida fazer o hash em formato SH256 e daí converter esse hash para um grande inteiro, né, um big integer, e daí comparar esse número, né, com um outro número grande, né, que está dentro da nossa estrutura de prova de trabalho. E comparar esse inteiro com o alvo, né, que também é um grande inteiro, que está dentro então da nossa estrutura de prova de trabalho, né, ou seja, dentro da nossa struct proof of work. Então, primeiramente, a gente vai começar preparando os dados. Então, para isso, vou criar uma variável chamada data. A gente pode chamar, então, instância aqui do proof of work, chamar o método initData e colocar o nonce como parâmetro da função. E agora, então, a gente pode armazenar em hash esse dado que a gente vai colocar na função sum256. Então, para isso, eu chamo aqui a biblioteca sh256 e coloco aqui sum256, que é o nosso método, e passo aqui a variável data. Para que a gente consiga então ver esse processo acontecendo, vamos criar aqui uma declaração utilizando o printf, que vai printar então esse hash. Então, vamos aqui em format, vamos em printf, e vamos aqui /r, porcentagem x, e passamos aqui hash. Então, quando a gente executar, né, esse dentro aqui do terminal, né, do prompt de comando, nós veremos então que o hash ele tá sendo alterado, né, ele está mudando, até que finalmente aqui o proof of work encontre o hash apropriado. E quando isso acontecer, né, eventualmente então ele vai parar. Agora então vamos converter esse hash para um grande inteiro. Então para isso eu vou aqui em int hash, eu vou aqui na função setBytes. Lembrando que nós definimos aqui a variável BigInt aqui na linha 48. Então agora aqui dentro de setBytes a gente pode passar o hash.